no livro aos Colossenses, no capítulo 1. Nós já lemos 2 versículos, vamos analisar os mesmos e vamos ler um pouco mais até ao verso 23. Colossenses no capítulo 1, de 19 até 23. Vamos analisar concretamente aqui duas palavras, que é o sangue e a cruz. Duas palavras importantes que nós podemos aqui realmente extrair todo o real significado. E aqui nesta passagem em Colossenses diz: porque aprove a Deus que nele, que no Senhor Jesus Cristo, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvisteis e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu. Que o Senhor realmente abençoe a sua palavra aos nossos corações. Esta passagem realmente nos fala aqui o verdadeiro Evangelho, que fala-nos sobre o sangue, que nos fala sobre a cruz, que nos fala esta esperança. Existia uma senhora nos Estados Unidos que ela trabalhava em telemarketing. E a sua função é ligar realmente para as pessoas, para apresentar serviços e produtos. A certa vez, numa das suas chamadas, quem lhe atendeu foi uma criança. E essa criança realmente, ao atender, a senhora do telemarketing disse assim: olha, eu gostaria de falar com a tua mãe. E a criança disse: a minha mãe não me pode agora atender, está a falar com a polícia. Olha, então está aí o teu pai. Ele está, mas também não pode atender, está a falar com os bombeiros. Então a tua mãe está a falar com a polícia e o teu pai com os bombeiros. O que é que se está a passar? Acho que eles estão a tentar falar com um piloto de aviões. Um piloto de aviões, a polícia e os bombeiros. Mas o que é que se passa? Eu acho que eles estão à minha procura, disse a criança. Nós, ao olharmos para esta situação, nós verificamos que o Senhor Deus realmente nos enviou numa missão de nos resgatar. Desde o início da Bíblia, nós verificamos com Adão, quando ele pergunta depois de errar: onde estás, Adão? Não é pelo facto de saber realmente que ele onde estava e Deus não ter o conhecimento da sua posição, mas nós nos afastamos de Deus. E ele faz esta pergunta: onde estás, Adão? E sempre realmente desde o início até ao fim, nós encontramos mesmo em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 17, o Espírito e a noiva diz: vem. E aquele que ouve diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Desde o início até ao fim, a Bíblia é um convite para nós nos aproximarmos de Deus. Deus está à nossa procura. Nós verificamos realmente que o Senhor, a Bíblia diz que Jesus está à porta e bate para todo aquele que realmente ouvir a sua voz, possa abrir a sua porta e Ele entrará e será. Este realmente é uma missão de resgate. Quando olhamos para este texto, porque aprove
a Deus que nele residisse toda a plenitude. Jesus é a boia de salva-vidas. Jesus realmente para aqueles que estão afastados em alto mar. Ele é o paraquedas para aqueles que estão em queda livre. Nós vemos aqui que éramos estranhos e inimigos. Nós estávamos longe, perdidos, afastados de Deus. Nós quebramos a sua lei, os seus mandamentos. E aqui em Colossenses realmente nos revela que Ele, Jesus, veio trazer paz e reconciliação pelo sangue da sua cruz. Esta é a mensagem do Evangelho. O sangue e a cruz. Se nós olharmos para a cruz, para o sangue, eles representam a justiça e a misericórdia. Se nós pensamos quando existe realmente um erro, quando alguém realmente falha, para existir justiça tem que existir um pagamento. E a cruz foi o pagamento que existiu. E a misericórdia é este sangue que foi derramado, que nos purifica. Não pode existir as duas situações em conjunto. Reparem, ou é justiça ou é misericórdia. Penso que todos os pais passam por uma situação destas quando o filho ou a filha realmente desobedece. O pai tem duas hipóteses: ou aplica justiça aplicando um castigo, ou apresenta misericórdia e a dizer: olha, desta vez escapas, mas vê se para a próxima se te comportas. Ou há justiça ou há misericórdia. E nós o que verificamos é que ao existir esta incompatibilidade, nós estamos perante esta situação que, reparem, e eu pergunto, quando nós pedimos perdão a Deus, quando nós vamos dizer assim, olha, nós reconhecemos que erramos, nós apelamos à justiça de Deus ou apelamos à misericórdia de Deus? O que acham? Quem é que acha que quando pede a Deus, diz: Deus, eu apelo à tua justiça, perdoa-me? Ou dizer assim: Deus, eu apelo à tua misericórdia, perdoa-me? Sabem, se calhar muitos apelam à misericórdia. Mas em 1 João nós vemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele aplica justiça para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Apelamos à justiça que foi realizada na cruz com a morte de Jesus, e obtemos a misericórdia pelo sangue de Jesus que nos purifica. Este exemplo é muito fácil de explicar quando nós verificamos a situação perante a justiça, perante um juiz, onde imaginemos alguém comete, por exemplo, um excesso de velocidade e a partir dali pode ser levado a um juiz. E o juiz tem duas situações: ou vai-lhe aplicar uma justiça, uma pena, ou ele pode simplesmente dizer assim: olha, realmente não foi grande coisa, existem aqui motivos atenuantes e vou aplicar misericórdia. Mas se ele é um juiz justo, o que é que ele vai aplicar? A justiça. E a partir dali nós o que verificamos é que essa incompatibilidade só é possível
a justiça e a misericórdia serem feitas em comum quando existe uma terceira pessoa. Quando existe alguém em que se apresenta e um amigo chega lá e diz assim: olha, eu pago a multa. Nós não temos condições para pagar e alguém chega lá e diz assim: eu pago por ti. Nós obtivemos justiça por parte do juiz e houve um amigo que aplicou misericórdia para conosco. Se nós, ao sairmos do tribunal, alguém perguntar: olha, já pagastes para poderes estar livre? Nós ali podemos explicar, a dizer: olha, o juiz aplicou-me justiça, mas também obtive misericórdia, porque alguém pagou esse preço. Só é possível na intercessão de uma terceira pessoa. Por isso, nós exigimos justiça e obtivemos misericórdia, porque alguém pagou no nosso lugar. E essa pessoa foi o Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando nós pedimos perdão, nós devemos pensar que estamos a pedir por justiça. E por justiça estamos a agravar a nossa pena. E quem paga essa pena foi o Senhor Jesus, que pagou na cruz. Por isso, nós ficamos justificados, e vimos aqui nesta palavra em Colossenses que ficamos limpos, justificados. Acabou o caso, está arrumado. Vemos essa profecia no Salmo 103 que diz: quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Acabou. E isto realmente nós vemos, é necessário o sangue pela cruz. Antigamente era usado, conforme o que a Sofia estava a falar, era necessário os animais. Era ser necessário derramamento de sangue de animais. E este sacrifício é quase que um cheque. Hoje em dia não se utiliza muito uns cheques. Mas é como a gente chegar a alguém e dizer assim: olha, está aqui o cheque. É como um aval. Mas na realidade não está pago. Porque enquanto a pessoa não for levantar o cheque, o pagamento não está efetuado. E aqueles animais que eram entregues eram quase como um cheque. O pagamento foi feito em Jesus. E é a partir dali que o cheque é levantado para as pessoas que estão na terra e que estão no céu. Nós estamos a verificar que a plenitude foi feita em todo lado, para o antigamente e para o futuro. O Senhor fez o pagamento ali. Quem é que gosta de café? Muito poucos. Imaginem, gostas de café? Imaginem que o Paulo chegava ali ao café e dizia: olha, eu queria um café, mas não tenho dinheiro. E a senhora: olha, desculpe, mas eu não posso dar. Olha, faça-me esse favor. Eu estou aqui muito a precisar de um café. E o Paulo apelava à misericórdia da senhora que estava lá a trabalhar. E depois de alguma insistência, a senhora chegava ao Paulo e disse: olha, pega lá então um café. E o Paulo tomava, obrigado, e vinha embora todo contente. No dia seguinte aparecia lá e dizia a mesma história. Olha, eu já lhe dei ontem. O senhor sabe que isto é um negócio. Se quiser um café tem que pagar. E o Paulo continuava ali. E a senhora dizia: olha, vou-lhe dar este, não dou-lhe mais. E dava-lhe o café.
E lá tomava o café. Imaginem que ele fosse lá a terceira vez. Imaginem, coloquem-se no lugar da pessoa que está do outro lado. E agora, se eu chegasse lá, e conhecendo a história, e chegasse lá a senhora e dissesse assim: olha, tem vindo aqui um amigo meu pedir café. Eu vou deixar aqui 50 euros. E tudo o que ele pedir, dê-lhe. Quando o Paulo chegasse lá, qual era o coração daquela senhora? Quando o Paulo chegasse lá, olhe, a senhora podia-me dar novamente um café? Eu estou mesmo a precisar. A senhora rapidamente lhe dava. E dizia: não quer mais nada. Alguém já foi lá e pagou. Primeiramente ele foi lá pedir misericórdia. Mas agora que alguém pagou, a justiça já foi paga, o preço já foi pago na morte. Não foi com prata nem com ouro, mas foi pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Já está pago. Por isso a cruz é importante. Sem a cruz não existe salvação, não existe justiça. E pela justiça nós fomos justificados. Existe uma profecia no Salmo 85 que diz: a misericórdia e a verdade se encontram, e a justiça e a paz se beijaram. Duas situações opostas se encontraram. Jesus cumpriu. Quando reencontramos aqui em Romanos, no capítulo 5, nós vemos que a cruz é loucura, mas para nós realmente é salvação. Ninguém quer julgamentos. Às vezes temos um hábito de nos desculpar. A culpa não é minha, a culpa é dos meus genes. E eu é que fui já pré-determinado. Há outros que dizem: a culpa se calhar é de vidas passadas. Ou a culpa é da astrologia. Jesus assumiu a nossa culpa. Jesus foi humilhado, foi levado para que todos o gozassem. Foi exibido, foi de certa maneira ali gozado, demonstrando derrota. Mas se o grão de trigo não morrer, ele não pode dar fruto. E ali o Senhor Jesus foi retirado toda a glória pessoal. Todo o seu corpo foi maltratado. As suas roupas. Mas ele ali mostrou amor, perdão e paz. Mas enquanto muitos olham para a derrota, nós olhamos para a vitória. Amém? Jesus calcou a cabeça da serpente. Jesus triunfou e Deus o exaltou de toda a autoridade que há no céu e na terra. Ele realmente o tornou cabeça de tudo. Tornou-o realmente como o último Adão. Aquele que tem todo o poder. É este o poder que nos manda ir e pregar o Evangelho. O vitorioso. E nós olhamos para aqui em Colossenses, nos fala realmente deste Evangelho. Que é poder. Nos deu o Espírito Santo. Tudo realmente foi profetizado, sendo a luz para as nações. Este Evangelho que realmente tem que ir por todas as partes do mundo, sendo realmente profetizado, não só para os judeus, mas para todas as nações. Realmente nós vemos que é para todo aquele.
Não existe segunda classe. É para o rico e para o cobrador de impostos. É para o judeu e para o gentio. É este amor. E Paulo, ele afirma aqui realmente que ele dá uma passagem que ele está em dívida. E todos nós estamos também em dívida como Paulo. Depois dele falar realmente sobre esta loucura, ele fala aqui em Romanos no capítulo 1, ele diz, eu sou devedor. O apóstolo Paulo diz que é devedor e todos nós somos devedores. Ele diz aqui, eu sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, eu estou pronto também para vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Diz isto no início da carta aos Romanos. E para nós sermos devedores, existem duas hipóteses. Uma delas é quando nós pedimos de empréstimo para alguém e passamos a ser devedores. Mas há aqui uma situação que o apóstolo Paulo diz que está devedor de uma outra forma. É que Deus, através do Senhor Jesus Cristo, entregou a Paulo e entregou-nos a nós algo para nós entregarmos a alguém. Imaginem que alguém vos entrega uma quantia. Eu chego aqui ao Paulo e diz assim, ó Paulo, 1000 euros para tu entregares ao Serafim. O Paulo fica devedor de 1000 euros ao Serafim. De pegar nesse valor, ele tem em si um valor que tem que ser entregue. E aqui o apóstolo Paulo diz que é devedor a gregos, a bárbaros, a sábios e a ignorantes. Todos nós recebemos da parte do Senhor Jesus este Evangelho para ser entregue aos nossos familiares, aos nossos vizinhos. E nós somos devedores enquanto nós não cumprimos isto. Aos nossos amigos, aos demais, àqueles que o Senhor coloca na nossa vida. Somos devedores. Desta forma que possamos analisar as nossas vidas, lembrarmos-nos daquilo que o Senhor Jesus pagou pelo seu sangue naquela cruz. E que agora somos devedores no sentido de entregar este Evangelho aos demais. Ao tomarmos parte agora destes símbolos, nos possamos recordar o sangue, a cruz, este Evangelho que nos chegou a nós, que nos dá este direito pela fé de podermos pertencer à família de Deus, mas que recordemos que existem outros que estão longe, que estão perdidos, e nós somos enviados como uma missão de resgate para os resgatar. Foi isto que o Senhor Jesus fez. E esta é a vontade de Deus, de resgatar o ser humano. Que o Senhor nos abençoe e vamos ter um momento na liberdade do Espírito, para que cada um de nós possa sentir um gesto de gratidão, através, seja de um cântico, de uma oração, de uma palavra, aquilo que o Espírito Santo tocar no teu coração, possamos para fazer lembrar aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por cada um de nós. Vamos então ter este tempo assim, vamos terminar assim a transmissão, questão para os demais, e que o Senhor realmente vos abençoe, e vamos ter então aqui um tempo na liberdade do Espírito. Amém.